Doutora, meu filho não tira a blusa em público. Ou então, meu marido reclama muito de volume aumentado na região do tórax, o que o faz escolher roupas cada vez mais largas. É comum que alguns homens fiquem constrangidos com o aumento das mamas e, por esse motivo, tenham até mesmo dificuldade de conversar com alguém sobre o assunto. Entretanto, quando o assunto é imagem corporal e autoestima, é muito comum associar isso ao universo feminino e a cada dia querer se sentir confiante com seu corpo é algo crescente também para os homens. E felizmente, esse assunto tem cada vez mais deixado de ser um tabu, mas ainda existem muitas dúvidas sobre procedimentos masculinos, como por exemplo a ginecomastia. Neste programa, ao lado das minhas amigas Adriana Lembe, Cíntia Mundim e Helena Lima, abordaremos tudo sobre esta condição. Por isso, desde já, se inscreva no canal, curta, compartilhe e acione o sininho de notificação. Pessoal, então vamos começar falando o que é ginecomastia. A ginecomastia é um desenvolvimento anormal das mamas em homens, do grego gine, feminino, e mastia, mamas, ou seja, mamas femininas. Esse aumento pode ser de componente glandular, adiposo ou misto. Aparece em cerca de 30 a 40% dos homens, sendo relativamente, então, muito comum. Cursa inicialmente com um nódulozinho endurecido abaixo da areola, geralmente de pequeno tamanho, que incomoda chegando até a doer. Anatomicamente, nós temos o músculo peitoral, que em condições habituais tem somente o componente adiposo revestido pela pele. Já na ginecomastia, a glândula está retroareolar, estando, portanto, abaixo da areola. Daí, o volume central nas mamas masculinas. Então, nós vamos começar, né, gente? Falando sobre tudo sobre ginecomastia. O que provoca, então, Adriana, a ginecomastia? Quais são as causas da gineco? Bom, as causas da ginecomastia podem ser divididas de acordo com o seu tipo. Então, nós temos as fisiológicas, que fazem parte da evolução do homem. O recém-nascido masculino podem até 90% dos casos apresentar um nódulozinho na mama, que é fruto da passagem do hormônio feminino da mãe através da placenta. Esse nódulozinho, ele deve sumir em 1 ou até 2 meses. A gente tem também o desenvolvimento da mama na adolescência, quando existe um desequilíbrio, um aumento da produção hormonal dos rapazes. Esse também é esperado uma involução, então desaparecer até 17, 18 anos. E nós temos mais tardiamente, quando acontece a andropausa, que é a diminuição da produção do hormônio no homem, a gente pode ter o desenvolvimento da mama também para um desequilíbrio hormonal esperado da faixa etária. Nós temos também a causa idiopática. Quando a gente fala idiopática, porque a gente não acha uma causa estabelecida, não existe um desequilíbrio hormonal importante. E nós temos também as patológicas, que estão relacionadas a doenças. Então, por exemplo, um desequilíbrio hormonal, a presença de tumores e até uma insuficiência hepática, e entre outras doenças. E a gente tem as exógenas, que são as induzidas por consumo de alguma medicação ou até de hormônio, no caso, para desenvolvimento, as famosas bombas. Isso aí. Cíntia, conta pra gente, quais são os sintomas da ginecomastia? E o principal sintoma de ginecomastia é o desconforto do homem com a própria aparência, né? E esse desconforto pode acontecer em qualquer época da vida. Eu, por exemplo, já tive pacientes, vocês também com certeza já devem ter tido, de todas as idades, né? Desde o mocinho, um rapazinho que é trazido pela mãe, pelo pai, até aquele paciente adulto que passou a vida inteira desconfortável com aquele volume e que hoje em dia ele se dispõe finalmente a ficar livre de uma coisa que está incomodando. Então, o principal sintoma é o crescimento e o desconforto que esse crescimento da região torácica, né, no caso das mamas, vai causar no homem. Agora, pode ter dor também. Sabe aquela dor que a mulher sente antes de menstruar? Ou então quando a mama está começando a crescer?
os homens com ginecomastia referem uma dor muito semelhante. O alargamento da areola, né? Uma característica da mama masculina ter a areola bem pequenininha e no caso da ginecomastia, essa areola pode distender e ficar num tamanho maiorzinho, mais parecido com a mama feminina pela própria distensão da pele. E o mamilo também pode crescer, ficar um pouquinho mais exuberante e sendo visto através da camisa. Então isso causa um grande desconforto e é aí que eles nos procuram. Sim, constrangidos às vezes, né? Helena, então conta para nós, quais são os tipos de ginecomastia? Então, nós temos praticamente 3 tipos. A verdadeira, que é aquela mama que tem praticamente o componente glandular, né? Glândula mesmo. Tem aquela que a gente chama de falsa, que vai ser praticamente, tem o volume, mas é pura gordura, né? E tem o que a gente chama de mista, que você vai ter componente glandular e componente de gordura dando volume, que causa o desconforto que a Cíntia acabou de falar. E são tratamentos diferentes, né? A gente vai falar disso depois, né? Também. Após definirmos a causa da ginecomastia auxiliados por exames de imagem, necessitamos classificá-la. A classificação da ginecomastia se baseia, portanto, em seu excedente de pele, de tecido glandular e de tecido gorduroso. Abordaremos ainda o aumento entre a relação das mamas masculinas e sua relação com o câncer de mama. Agora, vamos perguntar, né, para as minhas amigas. Cíntia, conta pra gente, como que é realizado o diagnóstico da ginecomastia? A primeira coisa, como eu falei, o paciente tem a queixa, chega ao consultório do cirurgião plástico e aí vai acontecer o exame físico. Nós, cirurgiões plásticos, já temos a capacidade de observar a presença ou a ausência ou a preponderância de tecido glandular ou de tecido adiposo. Então, a gente vai fazer o exame físico, vamos palpar e vamos supor que ali tem ou mais gordura ou mais glândula. Mas, geralmente, para confirmar o nosso diagnóstico, a gente geralmente parte para os exames de imagem, né, Helena? Isso, é muito importante, assim como na mulher, a gente pede tanto mamografia, que é uma radiografia, e a gente vai ter noção desse tanto de mais gordura ou glândula, e ultrassom também, né, gente? A gente não pode deixar de fazer os exames completos. E faz parte da propedêutica também a gente pedir uma avaliação do endocrinologista, para a gente poder excluir aquelas causas endocrinológicas que a Adriana mencionou logo no começo. Principalmente na idade da adolescência, que tem alterações hormonais que podem ser fisiológicas, mas a gente tem que descartar. Então, eu sempre encaminho, acredito que vocês também, para uma análise com o endocrinologista. E lembrando que até no paciente mais velho, no paciente adulto, às vezes nem só o endocrinologista, a gente precisa até mesmo de um clínico, porque tem que avaliar o fígado, né? Tem que avaliar a suprarrenal, tem que avaliar outras Porque a gente trata a consequência, né? Exatamente. Então, é importante a gente ter um diagnóstico efetivo. E o que gerou isso? Se a gente cai na questão idiopática, igual a Adriana citou, então a gente não tem causa, mas sempre tem que partir da premissa que a gente tem sim um evento, né? Temos que eliminar tudo, né? Isso aí. Então vamos lá. Existe câncer de mama masculina, Adriana? Conta pra gente. Câncer de mama nos homens. Essa é uma realidade pouco discutida, exatamente por conta da sua baixa incidência. Ele corresponde a 1% do diagnóstico dos cânceres de mama em geral. Então, 99% dos cânceres de mama ocorrem em mulheres. Ele também corresponde a menos de 1% do total de diagnóstico de cânceres feito nos homens. Mas exatamente por isso que a gente deve ficar atento. Por quê? Por conta dessa negligência, o diagnóstico normalmente é feito numa fase mais tardia, o que prejudica demais a chance de cura desse homem. Por isso, essa realidade vai mudar e tem que mudar. Não negligenciar a aparência de um nódulo e assim conseguir o diagnóstico mais precoce e aumentar a sua chance de cura. Realizado um diagnóstico assertivo associado a uma adequada alteração e investigação por exames complementares, vamos ao que interessa, a cirurgia. Trata-se de uma escolha da técnica cirúrgica mais adequada para cada caso. O planejamento cirúrgico é individualizado, podendo muitas vezes associar técnicas de retirada de glândula, retirada de pele, lipoaspirações e, por que não, tecnologia. Nesse bloco, abordaremos todos os nossos recursos táticos, técnicos e questões pertinentes ao pós-operatório dessa questão que incomoda tantos homens. Helena, começa falando pra gente sobre a ginecomastia verdadeira.
Então, a ginecomastia verdadeira é aquela que é pura glândula, né? Então, é durinho, é palpável. O exame mostra isso pra gente, além do exame físico, como a gente já falou aqui. Então, é uma cirurgia que eu preciso cortar para tirar essa glândula, que a gente chama de mastectomia. No homem também chama mastectomia. E é por onde cortar? Na grande maioria, gente, é um cortezinho que vai ali embaixo da areola, né? Que a gente chama de meia-lua. Estende um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, se for necessário. Mas a gente precisa realmente dessa incisão, que é o corte, para retirar a glândula, que pode ser de um lado só, né? Às vezes acontece. Unilateral, principalmente, pelo menos é o que eu tenho, que eu já vi em estatística, quando você tem esse componente glandular predominante, é comum, pode ser unilateral. Adriana, então conta pra gente sobre a ginecomastia falsa. A ginecomastia falsa, como a Tati falou, ou a pseudoginecomastia, é aquela composta apenas de gordura. Então, nesse caso, a gente não precisa fazer um corte grande para a retirada, porque a gente tem a lipoaspiração. Então, a gente faz a lipoaspiração da região do tórax, com aquela cicatrizinha pequenininha, já característica da lipoaspiração, e normalmente com excelente resultado. Cíntia, conta pra gente agora sobre a ginecomastia mista e as opções cirúrgicas. Aí eu vou misturar as duas técnicas, né? A ginecomastia mista, como a gente já falou várias vezes, ela é composta do excedente, né, do excesso de glândula mamária e do excesso de gordura. Nesse caso, a gente vai abordar a glândula mamária através de uma cicatriz, como a Helena explicou, uma cicatriz em meia-lua. A gente vai retirar esse excesso de glândula e vamos ter que associar a lipoaspiração, como a Adriana falou. Então, como o próprio nome diz, o tratamento da ginecomastia mista também é misto. Isso aí. Gente, mas nós temos alguns casos onde a gente tem muita redundância de pele, por exemplo, que a gente tira muita glândula, ou tira muita gordura, ou não faz um tratamento da gineco mista, ou a gente tem também uma queda das areolas. Então, nós temos que fazer o reposicionamento dessas areolas e tratamento do excedente cutâneo. Para alguns casos, onde a gente tem uma redundância de pele, um excesso de pele proveniente dos grandes emagrecimentos, nós temos outras alternativas de retirada de pele, que pode ser mais horizontal, vertical, isso depende da sobra de pele. Então, o que é importante destacar é que todas essas intervenções e planejamentos individualizados deixam cicatrizes, né? Mas assim, sempre com bom resultado estético. Isso. Mesmo porque o que interessa para o homem, na verdade, pelo menos na nossa prática, é o que a gente vê, é ficar sem aquele conteúdo. Os homens importam menos com cicatriz do que as mulheres, porque para eles é tão desconfortável, imagino, né? Tão desconfortável esse volume. Ele quer vestir aquela camiseta e quer jogar bola e não ficar aparecendo ou transparecendo que tem um volume naquela camiseta. Eu acho que tudo depende muito, né, da dor que a pessoa está sentindo. Claro. Se tem um volume muito grande, um homem entende que ele vai precisar de tirar uma pele, ele entende que vai sobrar pele. E detalhe, o homem tem pelo, né? Isso eu ia falar. Nossa. Às vezes aquele pelo localizado de tal maneira, mas às vezes aquele pelo vai ajudar a camuflar, né? Helena, como que é realizada essa cirurgia? E ela pode ser associada a outras intervenções? Então, a ginecomastia é uma cirurgia de médio porte, né? Sempre realizada no hospital, em bloco cirúrgico, né? Com anestesista, assistência do anestesista, porque a anestesia pode ser local com sedação. Aí vai depender muito da dimensão da cirurgia, daquele tamanho daquela ginecomastia. Muitas vezes a gente pode sim associar a outra cirurgia, aí a anestesia vai ser um bloqueio, uma peridural, porque a gente vai fazer uma lipoaspiração na área de abdômen, do flanco, é muito comum, né, a queixa do homem com aquele pneuzinho, e como toda cirurgia que a gente faz, com todos os cuidados, né, da internação, dessa alta, e vai depender também dessas associações. Adriana, e a tecnologia a gente pode usar na ginecomastia? Agora você falou num ponto que é bastante legal da gente discutir. A gente, por questões estéticas, a gente sempre prefere cicatrizes menores. Então, quando a gente tem aquela pele um pouco mais flácida ou um componente que a gente acha que vai sobrar um pouquinho mais de pele após a ressecção da glândula ou a lipoaspiração, dependendo do caso, é sempre interessante associar uma tecnologia de retração de pele. Porque aí, como a gente sempre fala, aumentando a retração, a gente tem uma maior chance de um resultado mais bonito. No nosso caso, a gente gosta sempre da utilização do body tight.
No caso de ter estrias naquela pele, a gente tem a ponteira Morpheus na mesma plataforma que vai melhorar a aparência daquela pele estriada. Então, a associação com a tecnologia é sempre bem-vinda. Cíntia, e o pós-operatório? Como que ele é dessa cirurgia? Olha, o pós-operatório não costuma ser dolorido, não. Os homens são fortes para a dor, principalmente quando o assunto é ginecomastia, né? Eles querem tanto ficar livre daquele problema que eles geralmente não reclamam. Pós-operatório tranquilo, o paciente tem que usar uma cinta, que geralmente é um coletinho, tem que fazer algumas sessões de drenagem linfática e a evolução é muito favorável, né? Normalmente com um mês está todo mundo liberado para praticar esporte, é realmente uma evolução bem legal. Esse coletinho é bem tolerado, né, por É, eles, porque ele é mais curto, ele é mais cropped, é, então dá para malhar tranquilo, isso né? aí. Gente, agora nós encerramos nosso programa de ginecomastia, espero que vocês tenham gostado. E vamos chamar a nossa próxima anfitriã, que é a Adriana. Então, gente, espero todos lá na minha clínica, vai ser muito bacana, porque o tema palpitante, ritidoplastia, cirurgia de face, a cirurgia em si e tudo que envolve esse procedimento. Vai ser imperdível. Isso aí, vai mesmo. Tchau, gente. Um abraço e até breve.